tá bom? Bom, minha gente, essa semana nós fomos surpreendidos com uma notícia, duas notícias trágicas na verdade, não é? Que envolvem o suicídio de dois pastores evangélicos. Coincidentemente, esses dois pastores ligados à Igreja Assembleia de Deus do Brasil, minha querida irmã Rose Osmar Silva, da Igreja Brasil para Cristo, aí do pastor Ivan. E essa notícia, ela realmente causou um grande impacto na sociedade evangélica em todo o Brasil. Embora as duas tenham ocorrido, uma no estado de São Paulo e outra morte no estado do Paraná, sendo a primeira do pastor Ricardo Moisés, da Assembleia de Deus de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Ele tinha 28 anos de idade e cometeu suicídio por enforcamento no último domingo. Foi encontrado pela esposa na varanda dos fundos de sua casa. O outro companheiro, o pastor Júlio César Silva, cometeu suicídio no último dia 12, terça-feira. Ele que era presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em Araruama, no Rio de Janeiro. Aliás, não foi estado de São Paulo, foi estado do Rio de Janeiro, só corrigindo aqui. Não é? Ex-presidente da Assembleia de Deus, portanto, em Araruama, lá no Rio de Janeiro. Pastor Júlio César Silva, com 53 anos de idade, deixou uma lacuna, deixou a família enlutada, deixou amigos. Mais de 50 pastores estiveram presentes no seu velório, entre eles o pastor Abner Ferreira, que é da alta cúpula da diretoria da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no Brasil e aqui também no estado de São Paulo. Bom, minha gente, evidentemente que um assunto como esse, ele causa muita polêmica, e a primeira pergunta que se faz é: como é possível que um pastor evangélico cometa suicídio? Um homem que trabalha ministrando aos corações a palavra de Deus, evangelizando, ensinando as doutrinas fundamentais da Bíblia, e inclusive pregando durante toda a sua vida contra a prática do suicídio, mostrando que o suicídio pode ser letal espiritualmente para quem o pratica, levando a pessoa que pratica o suicídio à condenação eterna. Eu quero, antes de mais nada, ao abrir essa live, dizer a vocês o seguinte: essa questão do julgamento do suicida, para onde vai o suicida, não é uma questão na qual eu vou me prender nesse momento na transmissão desse áudio, desse vídeo. Eu quero dizer a vocês que o meu objetivo aqui não é tratar teologicamente a questão do suicídio, mas falar sobre a condição dos pastores no Brasil, especialmente os problemas que os pastores enfrentam nas suas vidas pessoais, que ocasionalmente podem levar alguém a cometer suicídio, como é o caso desses dois companheiros. Nós não sabemos exatamente o que os levou a cometer, até porque nenhum deles deixou carta escrita, bilhete, mas eu quero analisar os possíveis problemas e dificuldades que os pastores enfrentam e chamar a atenção de vocês para o fato de que os pastores são humanos. Quero agradecer a participação do Samuel Ferreira. Deus te abençoe, Samuel Ferreira, pela sua participação e por assistir aqui a nossa participação falando sobre esse assunto. Meu cunhado Alvimar Nunes está assistindo também, Deus te abençoe. Mãe Leandra Bonfim, Deus abençoe. Reia Furlan Romero, aí de Araraquara. Meu querido amigo pastor Elmário Salles, um grande abraço. Daiane Lozane, minha prima. Andrei Brito, Gilmar Bernardo da Silva, Deus te abençoe. Denner Oliveira, Andréia Alves, Márcia Cristina Nicolau Assis, minha esposa Luciana de Freitas, enfim, todo mundo que está sintonizado aí. Bom, em primeiro lugar, falando da questão do suicídio em si, eu quero dizer que este julgamento nós devemos deixar o julgamento conclusivo a respeito do futuro ou do destino da alma de um suicida para Deus. Devo dizer que, em linhas gerais, na Bíblia Sagrada, o suicídio é condenado. Ninguém deve praticar suicídio, porque ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. A vida é um dom de Deus, é uma dádiva divina. Todavia, é preciso que nós também compreendamos que nem todo suicida, eu quero deixar isso claro, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito tato, nem todo suicida é condenado por Deus pela prática do suicídio. E eu vou dar uma breve, ligeira explicação sobre isso, porque, como eu disse, a minha
o meu objetivo, a minha meta nessa transmissão não é tratar da questão teológica ou escatológica sumária do suicídio, mas falar da condição do pastor que muitas vezes comete o suicídio. Essa estatística nos Estados Unidos tem crescido assustadoramente, e no Brasil esses dois casos levantam a polêmica e a questão. Por que, pastor, que nem todo suicida é condenado? Em primeiro lugar, é preciso que nós analisemos a situação do suicida. O que é que leva uma pessoa, em última instância, a cometer o suicídio? Evidentemente, um estado depressivo, um desequilíbrio emocional e desequilíbrio também mental, faz com que a pessoa perca o domínio do seu raciocínio, na maioria das vezes, e há casos também de pessoas que, em plenas condições mentais, racionais, cometem o suicídio. Algum desgosto, alguma decepção pela qual passou na vida, alguma perda muito brusca, que trouxe muita dor e tristeza, e aí eu vou repetir, vou fazer eco a algumas palavras que li hoje de um companheiro que diz o seguinte: quem se suicida, na verdade, não está tentando pôr fim à própria vida, mas está tentando pôr fim ao sofrimento. A gente deve levar em consideração que todo suicídio, independente de quem ele seja, pastor ou não, ele é um ser humano. E como tal tem fragilidades, tem limitações, e essas limitações precisam ser compreendidas do ponto de vista humano. Ou seja, uma pessoa que comete suicídio, vez ou outra pode estar sofrendo de uma depressão que lhe afeta o controle das faculdades mentais e o seu equilíbrio emocional. No estágio mais profundo depressivo, essa pessoa pode estar, inclusive, sob efeito de medicamentos que lhe roubem a racionalidade. E, de repente, pode, no momento descontrolado emocionalmente ou mentalmente, cometer o suicídio. Daí porque não se pode condenar sumariamente um suicida. Eu não sei quais foram as condições que levou aquela pessoa a cometer um suicídio. Vou dar um exemplo simples aos senhores, que muita gente, inclusive, tem dificuldade para enxergar e aceitar. Vocês se lembram do trágico atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, não é? Há quase 2 décadas, que trouxe pavor à população, e muita gente que estava lá nos últimos andares do World Trade Center, vendo que ia ser devorada pelas chamas, inclusive gente evangélica, pulou dos últimos andares do World Trade Center, das 2 torres gêmeas, num ato de desespero, para não morrerem queimadas. Foi um ato de suicídio? Foi um ato de suicídio. Só que aquelas pessoas estavam sob forte pressão emocional e elas não tiveram condição de lidar com o fato de que morreriam queimadas. E talvez muitas delas, certamente, tenham escolhido morrer no impacto com o solo, daquela altura gigantesca, do que morrer sentindo a dor das chamas queimando o seu corpo. Então vejam como a situação é complexa, como nós não podemos fazer um julgamento sumário de um suicida. E eu não estou dizendo isso somente em relação aos pastores, ao pastor Ricardo, nem ao pastor Júlio César. Eu não estou dizendo isto para defender os nossos companheiros de classe pastores. Esse julgamento é Deus quem vai fazer. Se eles serão salvos ou não, isto é com Deus. Em linhas gerais, o suicídio é condenado pela palavra de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. E em linhas gerais, o suicida vai para o inferno. Em linhas gerais. Agora, existem esses casos e casos que é Deus quem irá julgar por conhecer a situação do suicida no momento exato em que ele comete esse desatino, não é, do suicídio. A Kelly disse aqui: remédios que tirem o raciocínio. Nunca pensei nisso. Minha amiga Kelly, minha irmã Kelly, você deve pensar o seguinte: todo remédio que as pessoas tomam, na maioria das vezes, especialmente remédios alopáticos, são drogas. Drogas manipuladas pelo homem, preparadas em laboratório, que causam reações adversas. Todos nós sabemos que quando vamos ao médico, temos alguma dor, o médico, a primeira coisa que ele pergunta: você tem alguma reação a medicamento? Reação alérgica, seja lá qual for a reação? Existem pessoas que têm reação. Por exemplo, tem gente que não pode tomar Dorflex, que a pressão cai e a pessoa desmaia. Tem gente que não pode tomar dipirona. Tem gente que não pode tomar antialérgico, que derruba a pessoa completamente. Tem pessoas que quando tomam antidepressivo pela primeira vez, seja diazepam, clonazepam e todos esses pans da vida, ou os tril da vida, Rivotril, Amitril,
Tem pessoas que têm reações tão fortes que elas ficam fora de si. Há um remédio, por exemplo, que faz as pessoas que sofrem de insônia crônica dormirem, um remedinho pequeno, azul, que o médico inclusive usa em cirurgias, eu não vou citar o nome do remédio aqui, mas não vou citar por uma questão ética, né? Até porque eu não sei que tipo de... quais são todas as pessoas que estão me assistindo, e eu, por exemplo, tive uma época que sofri de uma insônia terrível, o médico me passou esse remédio, mas ele apaga a pessoa, tanto é que o médico te aconselha a tomar já sentado na cama, meio comprimido, e se tomar um você pode de repente apagar. E durante a noite você tem reações, você conversa, existem pessoas que sofrem de sonambulismo quando tomam esses remédios. Então vejam que a situação é muito mais profunda do que a gente possa pensar. Então nós não podemos julgar sumariamente um suicida. Vou repetir, sem ter o propósito de me tornar cansativo, embora possa me tornar. Em linhas gerais, o suicídio é condenado pelas Escrituras Sagradas. Todavia, nós precisamos compreender que existem situações particulares, peculiares, que só Deus poderá julgar. Além do que, nenhum de nós, seres humanos, tem autorização, tem credenciais divinas para julgar a salvação de quem quer que seja. Nós podemos praticar juízo temerário. Isso é muito grave diante da Bíblia. Bom, deixando de lado essas questões que eu estou tratando aqui, que podem envolver a vida de um suicida, os últimos momentos de um suicida, eu quero falar um pouco sobre o que poderia levar um pastor a perder o controle, a entrar em depressão, a se descontrolar, a ficar ansioso demais e até mesmo a entrar em depressão. Então eu fiz aqui algumas anotações que penso que é salutar que eu compartilhe com vocês hoje, aqui nessa live que eu estou fazendo. Quais são os principais problemas enfrentados por um pastor que muitas vezes a membresia não sabe? Às vezes a igreja não conhece os problemas que os pastores enfrentam. E por não conhecer os problemas que os pastores enfrentam, também não sabem, não têm a noção de que os pastores são seres humanos normais, também como a membresia. Os pastores são dotados de emoção, os pastores são dotados de corpo físico, eles precisam comer, beber, dormir, descansar, tirar um cochilo, às vezes depois do almoço, dependendo do biotipo de cada um, da genética de cada um, da reação química de cada um, a alimentação, ok? Os pastores também são humanos, eles também ficam nervosos, eles também se iram de vez em quando, eles também sofrem transtornos de ansiedade, os pastores também têm seus medos, têm suas limitações físicas, psíquicas, emocionais ou psicossomáticas, são limitações que envolvem tanto a mente quanto o corpo, as emoções. Então é preciso que a membresia das igrejas compreenda que os pastores são humanos. E aí eu quero fazer um alerta aos meus companheiros pastores que me acompanham nessa transmissão. Muitas vezes a igreja não tem noção de que o pastor é humano por culpa do próprio pastor, que vive tentando passar para a igreja a ideia de que ele é um super-herói, de que ele tem uma santidade acima da média, de que ele é um ser extremamente espiritual, que ele está acima de todas as médias, que o pastor é um ser transcendental, que o pastor é quase que um ser inacessível, intransponível. Não, o pastor não é nada disso. O pastor é homem. Eu estou aqui falando com você, eu tenho aqui as minhas dores, eu tenho as minhas limitações, há dias em que eu também fico ansioso, embora a ansiedade não seja um traço comum da minha personalidade, mas há dias em que eu fico ansioso. Aí, o Gilmar Bernardo da Silva, lá atrás, fez uma pergunta que eu simplesmente deixei para responder depois, mas depressão não é uma doença maligna? Não. E sei que o irmão Gilmar fez essa pergunta de forma provocativa, para provocar o meu comentário. Ele sabe que a depressão não é uma doença maligna. A depressão é uma doença da alma, é uma doença das emoções, assim como o corpo adoece, a depressão adoece. Claro que em primeira instância nós podemos considerar todas as enfermidades de origem maligna quando nós olharmos para o Éden e compreendermos que o pecado, a queda do homem no Éden, foi que trouxe a maldição da deterioração corporal, da corrupção moral, da corrupção emocional,
Tudo isso veio do Éden, obviamente. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele abriu a porta para que tudo nele fosse corrompido pelo pecado. Então, primariamente, é óbvio que todas as doenças, elas são oriundas lá do pecado do homem no Éden, quando deu ouvido à serpente. Eva deu ouvido à serpente, o homem também comeu do fruto proibido, desobedeceu a Deus. Então, isto foi a porta para que a morte entrasse no mundo, através da deterioração emocional, física, etc. Então, em primeira instância, sim. Mas, em linhas gerais e em última instância, eu não posso afirmar que a depressão é uma doença maligna ou que qualquer outra doença, como dizem as igrejas neoliberais, são malignas. Bispos de algumas igrejas, pastores, televangelistas, dizem: você está doente? Ora, você está com demônio. O diabo se apoderou de você. É o demônio que está em você. Essa doença que está em você é o demônio. É o diabo que se apoderou de você. Tem que expulsar o espírito maligno que está em você, causando essa doença. Ora, meus amados irmãos, nem toda doença é espírito maligno. Fosse assim, eu teria que afirmar aqui que a maioria absoluta, se não 95% dos cristãos de todo mundo são endemoniados. Porque todo cristão enfrenta um problema de saúde ou outro. Ou você tem uma gastrite nervosa, ou você tem uma dor de cabeça constante, uma enxaqueca, ou tem uma encefalite, ou você tem urticária, ou você tem uma miopia, ou você tem astigmatismo, estrabismo, ou você tem hipermetropia. Enfim, você sofre de alguma enfermidade. E não é por isso que você está possesso de um espírito maligno. Essas enfermidades são o resultado do Éden. E é por isso que a Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado que o Adão cometeu lá no Éden, ele trouxe a morte. A morte, eu digo sempre para as pessoas que a morte precisa de uma desculpa. A morte tem que ter uma desculpa para que ela chegue até nós. Qual é essa desculpa? São as doenças, é a deterioração celular. Por que envelhecemos? Por que aparecem as marcas de expressão? Porque nossa carne está em decadência, ela está corrompida pelo pecado lá, original, e nós estamos envelhecendo, e o nosso fim é a morte física, para que depois, deixando este tabernáculo de carne e osso, nós recebamos de Deus um tabernáculo imortal, incorruptível naquele dia. É assim que o será. Então a depressão não é uma doença maligna, qualquer crente pode sofrer de depressão. Seja ele pastor, seja ele presbítero, diácono, evangelista, mulher, homem, qualquer pessoa pode ficar doente. Qualquer pastor pode ficar doente. E agora, eu quero começar a tratar dos assuntos que são inerentes a isso. Inclusive há uma fala, há uma manifestação da pastora Daniela, que é uma amiga querida do meu coração. Nós nos conhecemos há muitos anos, e eu vou falar sobre isso, viu, pastora Daniela? Está aqui no script para eu falar. Ela diz: é necessário que todo pastor necessite de mentores, e hoje ainda mais psicoterapia, quebrar paradigmas. Psicólogo é para loucos. O psicólogo lida com métodos preventivos e auxílios para aqueles que sofrem de transtornos, etc, etc. É exatamente isso, nós vamos tratar disso. Nem psicólogos, nem psiquiatras são para loucos. Psicólogo faz um tratamento preventivo, te dá uma orientação, e aí eu vou falar dos métodos de psicologia, se der tempo, porque ainda não é nessa área que eu vou me ater, mas eu prometo que eu vou fazer uma live aqui só sobre isso: psicologia, psiquiatria, métodos de psicologia, métodos de regressão, etc, porque muita gente me pergunta muita coisa a respeito disso, e eu acho que é necessário que trate. Obrigado, pastora Daniela, pelo seu carinho da participação. Bom, falando dos problemas de pastores em geral, a primeira coisa que eu quero abordar aqui é que muita gente não sabe que um dos problemas mais comuns enfrentados pelos pastores em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil, o Brasil tem esse problema, tem essa deficiência, são os problemas financeiros gerados por baixos salários. A maioria dos pastores ganham muito pouco. A maioria dos pastores ganha muito pouco, a não ser esses pastores de mega igrejas neopentecostais que trabalham extorquindo o povo por meio de falsas campanhas, pedindo dinheiro para qualquer coisa, vendendo óleo ungido, vendendo sal ungido, isso ungido, aquilo ungido, fazendo da igreja mercantilismo, enganando o povo, fazendo o povo barganhar com Deus, como fazem essas mega igrejas. Traga uma oferta de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, de R$10.000, que Deus vai fazer tal coisa na tua vida, quando Deus não cobra para fazer nada na vida de ninguém, porque os milagres que Deus dá são exclusivamente produtos da graça.
tá ok? Então eu não estou falando desses pastores charlatões, desses manipuladores da massa. Eu estou falando de pastores comprometidos com o reino de Deus, homens que têm uma chamada de verdade, homens que trabalham por amor às almas. A maioria desses homens, especialmente os pastores auxiliares, existem pastores presidentes de grandes campos, sejam de que igrejas forem, seja batista, metodista, Assembleia de Deus, presbiteriana, existem pastores que têm uma vida financeira muito confortável, alguns até que excedem os seus limites, mas existem pastores que têm vidas muito confortáveis. Os pastores auxiliares em geral, especialmente nas denominações pentecostais, que têm já essa tradição, são sustentados por salários baixíssimos, exceto alguns poucos pastores que trabalham em campos que reconhecem que o pastor precisa ter o seu sustento necessário, ter o suficiente para garantir a dignidade da sua família, o estudo dos seus filhos, vestir os seus filhos, vestir a sua esposa, vestir a sua família, mas na maioria das vezes os pastores ganham baixíssimos salários. Isto quando não tem que conviver, como é na maioria dos casos, com a inconstância da sua prebenda. A maioria dos pastores prefere chamar salário de prebenda. Não é pecado dizer que o pastor tem salário. É bíblico que o pastor tenha salário. É bíblico que o pastor seja mantido pela igreja no seu ofício, para que ele tenha tempo de se ocupar da palavra, da oração, das visitas, do cuidado administrativo da igreja, enfim. Mas é preciso que se compreenda que grande parte dos pastores tem baixíssimos salários. Muita gente esquece que o pastor precisa de um bom carro para andar, que ele viaja para as reuniões da igreja, ele precisa visitar os crentes da igreja, ele precisa fazer as suas pregações, ele precisa atender os companheiros de ministério, assim como também é atendido na sua igreja quando pastoreia. Então o pastor precisa de um bom carro, o pastor precisa de uma boa casa, e a maioria absoluta dos pastores, meus companheiros, meus amigos, passa a vida lidando com a obra, não é reconhecido financeiramente, não é pecado ser, e às vezes morre sem ter uma casa para morar, sem ter um teto para amparar a família. As pessoas se esquecem que o pastor precisa ter uma boa casa para morar, para receber as pessoas que vêm, que se hospedam, que muitas vezes inclusive vêm cooperar na própria igreja em que ele pastoreia. As pessoas se esquecem que o pastor tem que estar em 3 ou 4 cultos por semana, fora as reuniões informais da igreja, e que ele precisa se vestir bem, ele precisa ter um bom terno, uma boa camisa, uma boa gravata, bons pares de sapato, porque ele não vai se apresentar como um maltrapilho, como um mendigo diante da sociedade, especialmente diante da sua congregação, que certamente se sentirá mal em ter um pastor que se veste mal, simplesmente porque a igreja não é capaz de manter o seu pastor com um bom salário. Eu estou falando de igrejas que têm condições de manter os seus pastores e infelizmente não reconhece o trabalho do pastor. Às vezes o que se encontra na membresia é gente que critica, que está sempre insatisfeita, que está sempre achando que o pastor rouba a igreja, que o pastor ganha demais da igreja, quando na verdade o pastor passa muitas vezes necessidade com a sua família, e essas coisas vão triturando a saúde emocional do pastor, porque ele vive correndo para cobrir cheque, para pagar conta, para comprar, para botar comida dentro de casa, para saldar a dívida do mercado, para saldar as necessidades da sua família, para cuidar da sua esposa de forma digna, para cuidar dos seus filhos de forma digna, e muitas vezes não pode, porque a igreja não reconhece, a igreja acha que o pastor é um super-homem e que ele tem que viver da obra só pela fé, num quarto orando e dizendo: Deus, envia uma cesta básica na minha casa, envia aqui o dono de um supermercado que me entregue uma compra. Não, senhores, é dever da igreja, e a Bíblia garante esse direito, sustentar o pastor, suprir as necessidades do pastor. Paulo escreveu sobre isso, ele diz: ora, se nós cuidamos da saúde espiritual da igreja, é digno que nós sejamos cuidados na nossa vida física, com o alimento necessário, com o teto necessário. E muitas vezes o pastor não é reconhecido por isso. Hoje, um dos problemas que nós mais temos no Brasil são pastores endividados. E eles estão endividados não é porque são homens sem caráter, não é porque são homens que não têm honestidade, não é porque são homens desleais a Deus, não é porque são homens estelionatários,
que não respeitam a sociedade, que pregam, mas não vivem o que pregam. Não, muitos pastores, senhoras e senhores, vivem endividados porque suas igrejas não os reconhecem, os ministérios, suas lideranças os deixam ao Deus dará, e eles são obrigados a viver de migalhas, como se de esmola vivessem, enquanto muitas vezes os seus líderes que estão acima deles estão vivendo sobejamente, estão vivendo com abundância, estão vivendo muito bem, e esses pastores muitas vezes estão vivendo com dificuldade. E muitos pastores, porque não têm esse salário da igreja, precisam se sacrificar, se dividindo entre o trabalho secular, trabalhando numa empresa qualquer durante o dia e dando assistência para a sua igreja à noite, e nas horas vagas visitando a membresia da igreja, levando a palavra, recebendo pessoas na sua casa. Muitos deles, por causa disso, nem vida familiar têm. Então, os problemas financeiros gerados pelos baixos vencimentos ou rendimentos de um pastor o levam a uma estafa emocional, que ele vive correndo, tentando suprir a necessidade da sua família. Problemas emocionais gerados por incompreensão da família em relação ao seu ministério e à sua vocação, as renúncias que o pastor tem que fazer por causa do seu ministério. Quantas vezes as pessoas não compreendem, a família não compreende o chamado do pastor. Ele tem uma esposa que não compreende o seu chamado, tem filhos que não compreendem o seu chamado. Quantas esposas que eu já ouvi dizer, eu não quero mais ser esposa de pastor. Quantas mulheres que não conseguem compreender que seus maridos têm uma chamada ministerial. Quantos homens que não conseguem compreender o chamado ministerial dos membros da sua família. E isto tudo vai gerando uma pressão emocional sobre o pastor, que vai o levando ao máximo, ao seu limite máximo, e muitas vezes estrangulando as suas emoções. E, por conseguinte, esse pastor muitas vezes não tem com quem compartilhar as suas emoções negativas, não tem com quem compartilhar as suas dores, não tem com quem desabafar, e ele vai carregando essa carga, ele vai acumulando, fora a carga da membresia, que ele ouve um membro com problema, aconselha, ouve outro membro com problema, aconselha, tenta resolver os problemas das famílias, e muitas vezes não tem um conselheiro, um mentor espiritual com quem ele possa dividir as suas cargas. E isto é muito grave, porque isto vai esfolando, sacrificando, isto vai prensando, esmagando a vida emocional do pastor, e muitas vezes ele, por não saber procurar ajuda, chega numa situação como essa, se vê no seu limite, e muitas vezes a única solução que vê é o suicídio para colocar fim à sua dor. Circunstâncias, o pastor muitas vezes tem problemas emocionais gerados por circunstâncias familiares não compartilhadas. Há pastores que têm problemas familiares e que eles não podem compartilhar com a sua igreja, eles não podem compartilhar com outras pessoas, eles não têm um mentor, cometem um erro quando não separam para si, não escolhem para si um mentor espiritual com quem se aconselhar. Mas muitas vezes não podem permitir que o seu sofrimento familiar chegue ao conhecimento da congregação, porque a congregação o crucificará, por não compreender que o pastor é um ser humano comum e que ele enfrenta problemas como a maioria das pessoas. Eu mesmo tive amigos, grandes homens de Deus, pastores, que educaram suas famílias no temor ao Senhor, mas lá na idade adulta os filhos escolheram seguir outro caminho. Eu convivi com pastores, grandes homens de Deus, de oração, que aos domingos tinham que visitar o próprio filho. Eu convivi com um pastor que no domingo tinha que sair da escola dominical e ir para o presídio visitar o seu próprio filho, porque o filho havia se desencaminhado. Eu convivi com pastores que no caminho da igreja, eu convivi com um pastor, um amigo meu, um grande homem de Deus, não vou citar nome por uma questão de ética e de respeito, até a sua memória, porque ele já não vive mais, mas há pessoas que estão me assistindo que sabem de que pastor eu estou falando, que no caminho para a igreja, para o culto à noite ou para a escola dominical, passava numa esquina e o seu filho, que havia sido criado na igreja, na escola dominical, tocando instrumento na igreja, estava vendendo o seu corpo como travesti numa esquina. E esse pastor era incompreendido pela igreja. As pessoas diziam: que homem de Deus é esse que não foi capaz de encaminhar a sua própria família? Um pastor com 10 filhos, com 9 ou 8 filhos na igreja, servindo a Deus com alegria, e 2 que se desviaram pelo caminho, e a igreja crucificando o pastor, porque 2 filhos de 10 se desviaram. Ora, o pastor tem a responsabilidade de ensinar a sua família, de pregar o evangelho, de transmitir o temor do Senhor à sua família, mas ele não é responsável pela salvação individual. Cada membro da sua família
Há que escolher que caminho seguir, e muitas vezes o pastor é crucificado, é massacrado por isto. O pastor é muitas vezes difamado, é incompreendido, e ele carrega essa carga emocional sozinho com ele. Quantas injustiças ministeriais que pastores sofrem ao longo do ministério. Eu já sofri muitas injustiças ministeriais, tenho amigos que sofreram e que sofrem até hoje. Eu fui vítima de injustiças ministeriais, como muito, eu não sou o único não, há muitos que foram. Eu sofro consequências ainda de injustiças ministeriais, calúnias. Muitos dos meus amigos pastores, quantos pastores, homens de Deus, eu vejo sofrendo calúnias. As pessoas levantam um falso de um pastor, uma informação falsa, inimigos, pessoas que não se simpatizam com aquele pastor, ou com a doutrina que ele prega, ou com a mensagem que ele prega, e fazem questão de denegrir a sua imagem, tentar desconstruir a sua moral, tentar desconstruir a sua reputação, e esses pastores sofrem calúnias, muitas vezes calados, porque se grande parte deles é como eu digo sempre, eu entrego nas mãos do Senhor e deixo para que Deus cuide. Mesmo sabendo muitas vezes que eu tenho do meu lado a lei, que existe uma lei que pode penalizar o caluniador, o difamador, mas nós preferimos muitas vezes entregar nas mãos de Deus e sofremos as duras consequências, sofremos calados, aguentamos, a família do pastor sofre, a esposa do pastor sofre, os filhos do pastor sofrem, e não há alguém que se levante para ajudar e para defender, e o pastor carrega essa carga emocional sozinha. Quantas vezes o pastor é difamado, mentem contra ele, inventam pecados, o acusam de coisas sérias, denigrem sua imagem, o levam a uma estafa emocional e ele não tem condições de lidar com aquela situação. Quantos pastores, amigos meus que tive, e eu já passei por isso também, removidos de igrejas injustamente, por acusações de erros que não cometeram, foram acusados de erros que não cometeram, por inveja, por perseguição, por ambição de outros que queriam sua congregação, sua igreja, foram removidos injustamente, foram injustiçados, foram abruptamente arrancados de suas igrejas, tiraram deles as suas igrejas e os deixaram sem igrejas. Pastores que têm uma chamada que arde no peito e que muitas vezes se vê em depressão porque lhes negaram o direito de cuidar do seu rebanho. Mentiram contra eles, inventaram histórias contra eles, os caluniaram, os acusaram de erros que eles nunca cometeram. Eu vivi isso, senhoras e senhores, e eu não estou falando aqui em minha defesa, eu estou falando em defesa aos milhares de companheiros e pastores que vivem e que viveram essas mesmas situações e que muitas vezes ficam carregando esse peso da depressão, da tristeza profunda na alma. Isso vai culminar com a depressão profunda, e aí você acaba vendo um ou outro que tira a sua própria vida, e alguém diz: mas que pastor era esse? Meu Deus, será que ele não era homem de Deus? Era um falso pastor? Não era ele que pregava? Mas você não estava lá para perguntar muitas vezes: pastor, como está o senhor? Como é que vai sua família, pastor? Como é que está o seu coração, pastor? Olha, pastor, eu tenho visto que o senhor está sofrendo injustiça de determinada família na igreja, sofrendo pressão de A ou de B. O que eu posso fazer para ajudar o senhor, pastor? As pessoas preferem criticar do que estender a mão e perguntar para o seu pastor: pastor, do que o senhor precisa? Eu me lembro de uma situação que eu vivi no começo dos anos 2000, eu pastoreava uma igreja em Santa Bárbara do Oeste. Quem estiver me vendo agora, que for dessa igreja, vai se lembrar. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja chamada Cacilda. Ela veio da igreja adventista, irmã Cacilda, e morava aí no centro de Santa Bárbara do Oeste. E hoje ela já partiu para o Senhor, já dorme no Senhor. Irmã Cacilda veio para a nossa igreja, e ela frequentava lá, mas ela veio para a nossa igreja, se firmou conosco, começou a servir a Deus. E eu me lembro de um dia, ela chegou na minha casa, eu morava ao lado da igreja, morava na casa pastoral, e ela disse: pastor, eu vim aqui visitar o senhor e a sua família. Eu disse: a senhora precisa de alguma coisa? Ela disse: não, pastor, hoje eu não preciso de nada. Hoje eu vim aqui fazer uma visita para o senhor, porque o senhor tanto nos visita, tanto ora por nós, e ninguém vem aqui perguntar do que o senhor precisa. Então eu vim aqui trazer um presente para o senhor, para a sua família, e eu gostaria de orar pelo senhor. Eu gostaria de abençoar a sua vida, pastor. O senhor pode se ajoelhar aqui no meio da sala com a sua família, para eu orar pela sua família? E nós nos ajoelhamos, a irmã Cacilda colocou as mãos sobre nós e orou e abençoou. E aquele dia nós nos sentimos felizes, porque um membro da igreja se lembrou que o pastor também precisa de oração. Eu pergunto a você: você tem orado pelo seu pastor?
Você tem cuidado da saúde espiritual, emocional, física do seu pastor? Do que o senhor precisa, pastor? O senhor precisa de um remédio? O senhor precisa conversar, pastor? O senhor precisa fazer um passeio? Quem sabe sair com a sua família? Ô pastor, eu vou patrocinar um jantar para o senhor e sua família. Eu vou patrocinar um dia num hotel fazenda para o senhor. As pessoas não têm coragem muitas vezes de fazer isso, mas têm coragem de criticar o pastor sem saber quais são as suas dores. Quantas perseguições ministeriais que muitas vezes levam o pastor ao estrangulamento emocional. E eu peço a vocês que ouçam isso com atenção, compartilhem esse vídeo quantas vezes vocês puderem. Indiquem para as pessoas, porque é preciso falar a verdade. Muita gente não tem coragem de falar a verdade. É preciso que alguém seja ousado e fale a verdade, custe o que custar. Quantos pastores sofrendo perseguições ministeriais de seus líderes, de sua liderança, de seus companheiros iguais, muitas vezes no mesmo campo de trabalho, outros companheiros invejados de seu sucesso, de seu crescimento, de seu progresso na sua congregação, na sua igreja, perseguem você, te apedrejam, te caluniam e levam você a um estado de estafa emocional, porque muitos não se blindam contra essa estafa emocional. E muitos pastores sofrem esgotamento físico e emocional gerado pelas suas responsabilidades. Muitas vezes o pastor, além do cuidado espiritual, eu fiz questão de anotar isso, e emocional do rebanho, ele precisa ter outro trabalho, como eu disse, paralelo. Muita gente não considera o ofício pastoral como trabalho. O ofício pastoral não é uma profissão. No Brasil não é reconhecido como profissão e não é profissão, é uma vocação. Ainda que o fosse, eu não concordaria. O ofício pastoral é uma vocação, é um chamado de Deus. Todavia, é um trabalho. E segundo a Organização Mundial da Saúde e os órgãos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, o ofício pastoral é um dos trabalhos estatisticamente mais estressantes do mundo, porque o pastor não lida só com seus problemas, ele lida também com os problemas da membresia. Quantas incompreensões e insatisfações da própria igreja. É muito difícil, às vezes, o pastor não consegue agradar o rebanho. Quanta gente insatisfeita. Se o pastor se veste bem, esse pastor está roubando a igreja, ele se veste bem demais. Ele é muito vaidoso, ele é muito arrogante, é muito orgulhoso. Por que ele não se veste como os irmãos, como os membros mais pobres da igreja? Se o pastor se veste mal, que pastor relapso, meu Deus, ele não se cuida, ele é muito relaxado, dá vergonha tê-lo representando a nossa igreja. Se a esposa do pastor se veste mal, meu Deus, o pastor não cuida da esposa, ela veste umas roupinhas surradas, umas roupas já fora de moda. Mas se a esposa se veste bem, meu Deus, que mulher vaidosa, ela quer ser a tal, ela quer ser melhor que todas as outras mulheres da igreja. Será que o pastor não vê que a esposa dele está fazendo desfile de moda na igreja? A verdade é que é muito difícil agradar a multidão. E eu me lembro de uma frase: o maestro, para fazer a orquestra executar bem o seu número, precisa primeiro dar as costas à multidão. E muitas vezes é preciso que a gente pare de ouvir as críticas que são destrutivas para continuar no trabalho. Outros sim, quantas vezes no ministério o pastor sofre traições das mais diversas, é traído pelos seus amigos, pelos seus obreiros que às vezes o próprio pastor levanta, ao presbitério, ao diaconato, ao evangelista, ao pastorado. Não, pastor, estou com o senhor para o que der e vier, estou ombro a ombro com o senhor, conte comigo, pastor. E quando você menos espera, esses mesmos obreiros que foram lapidados, ensinados, orientados, educados, reconhecidos, levantados por Deus, mas reconhecidos pelos seus pastores, viram as costas aos seus pastores e muitas vezes vão trabalhar de maneira indigna, vão fazer motim na igreja, vão promover rebeliões, vão promover divisões, porque não é pecado, por exemplo, um pastor não está de acordo com o seu ministério. Tá bom, pastor, olha, eu quero a minha carta, estou indo embora, vou para outro lugar, vou abrir um ministério, vou ganhar almas para o reino de Deus. Não, isso não é pecado. Agora, dividir uma igreja, se rebelar contra o seu pastor, promover motins dentro da igreja, isto é pecado. Isso muitas vezes leva o pastor ao estado, repito, de estafa emocional. E muitas vezes o pastor começa a entrar em depressão e aí culmina isto ou com a sua morte prematura por uma doença qualquer que adquire através dos problemas emocionais, ou simplesmente faz como nós temos visto as últimas notícias, pastores que simplesmente resolvem que não vale mais a pena viver, não vale mais a pena ser pastor e dão fim à sua própria vida. E eu pergunto, alguém pensou na família desses pastores? Aos senhores que julgam e dizem, apontando o dedo, foram para o inferno.
Os senhores pensam nas famílias desses pastores, ou de qualquer suicida que seja? Claro que se uma pessoa morre sem Cristo, morre sem Deus, é óbvio que ela está condenada ao inferno. Morreu sem Deus. Só Jesus Cristo pode salvar a alma de uma pessoa. Agora, é diferente uma pessoa que servia a Deus e de repente está sob forte emoção, no momento de uma debilidade mental, emocional provocada por um medicamento qualquer, uma alucinação, ou um estado em que não tem mais o controle das suas faculdades mentais. Não sei. Deus é quem sabe, que pode julgar se vai ser salvo ou não. E aí eu quero terminar chamando a atenção daquela palavra que a minha querida amiga e companheira, colega, pastora Daniela, lá de Araraquara, da Assembleia da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Santa Angelina, pontuou aqui: falta de mentoria. Senhores pastores, amigos, companheiros, é preciso que nós pastores compreendamos, eu e você. Eu já compreendi isso há muito tempo, mas é preciso, meu caro pastor José Neto, meu grande amigo da Assembleia de Deus Ministério de Limeira, por quem eu tenho um carinho e respeito profundo, é preciso que esses pastores, até gostaria, pastor José Neto, se o senhor desejar, pode participar do meu vídeo aqui, dando a sua opinião, tá certo? Participando, entrando ao vivo e falando também. É preciso que os pastores compreendam que eles precisam de mentoria. É preciso ter um mentor, é preciso ter um confidente, é preciso ter alguém que aconselhe espiritualmente, ou aconselhe espiritualmente. Faça isto se desejar. Busque o mais rápido possível um pastor que você respeita, um amigo que você respeita, que tenha mais ou igual experiência que você, que seja da mesma idade ou mais velho, ou mais novo que seja, não importa, mas alguém que tenha um peso ministerial, de experiência, de vida com Deus, e o eleja como seu conselheiro. Se aconselhe. Meu amado companheiro, colega pastor, no momento da dificuldade, não tenha vergonha de abrir a sua boca e de confessar as suas fragilidades, as suas limitações, pedir um conselho para um amigo, para um pastor. Eu tenho amigos que são meus conselheiros, pastores com os quais me aconselho, há homens de Deus com os quais eu me aconselho. Não tem um só não, tem um que é o principal, mas eu tenho amigos com os quais me aconselho. Quando eu me vejo em dificuldade, olha, eu estou precisando de um conselho pastoral. Meu amigo, o que você acha que eu devo fazer? Como é que eu devo me portar? Que caminho eu devo tomar nessa situação específica? E muitas vezes esses homens me ajudam a tomar decisões que são primordiais para a minha vida, ou confortam meu coração no momento de dificuldade. Quantas vezes eu e minha família precisamos de mentoria espiritual? É preciso que o pastor tenha um confessor, porque nós cometemos os nossos pecadinhos do dia a dia, pecados corriqueiros, uma palavra que falamos ou que não devíamos falar, não deveríamos ter falado, um julgamento errado que fizemos sobre alguém, não deveríamos ter feito. Ora, é comum, nós somos humanos e falíveis, como quaisquer outros seres na face da terra. E aí, nesse aspecto, eu devo dizer o seguinte: há muitos pastores, e nos Estados Unidos isso é comprovado estatisticamente, que se matam, tiram suas próprias vidas, porque cometem pecados e não os confessam. Ficam carregando esses pecados durante muito tempo. Pecados, como queiram entender, mais graves, menos graves, entenda por estatística de menos grave ou mais grave, como você quiser, por medidor de mais grave ou menos grave, como você quiser. Adultério para você é mais grave, ok, então seja o adultério o pecado mais grave. A mentira, enfim, roubo, seja lá qual for. Meu amado amigo, se você cometeu um pecado e se arrependeu dele, confesse-o, procure um companheiro confessor, e que os pastores aprendam a não crucificar os seus companheiros, que a igreja aprenda a não crucificar o pastor por causa de uma falha ou outra que ele comete, porque é natural, é humano, e que os pastores aprendam a se confessar, buscar um confessor, a desabafar, contar suas dores. Você diria, pastor, mas o nosso confessor é Cristo, foi Ele quem morreu por nós. Claro que o Senhor Jesus Cristo é o nosso confessor, mas nós também precisamos de um confessor humano, de alguém com quem nós tenhamos como ponto de contato com Deus, alguém com quem nós falemos, peçamos um conselho, alguém a quem nós peçamos uma direção, com quem nos orientemos, com quem busquemos uma luz no fim do túnel. É preciso que nós aprendamos a nos confessar uns com os outros, e que nós estejamos mais dispostos a oferecer uma mão amiga do que um julgamento condenatório. Pastor também precisa de confessor, todo pastor precisa ter um confidente.
Uma outra coisa que muitas vezes, eu já estou partindo para o encerramento nos próximos 5 minutos, uma outra coisa que vem judiando dos pastores, é muitas vezes a falta de tempo para ter lazer com a família. Pastores que não tiram férias. Eu ouvi um pastor velho uma vez dizer: pastor, não tira férias, minhas férias só no céu, nosso descanso não é aqui. Oh, meu amado, quando a Bíblia diz que nosso descanso não é aqui, ela não fala nesse sentido de você não poder descansar fisicamente, não. Nosso descanso de todos os labores, das nossas dores, do pecado, das tentações, esse vai ser na eternidade, mas o nosso corpo aqui precisa descansar também. Foi por isso que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou das suas obras, para nos ensinar a dar uma pausa para o corpo, para a mente. Precisamos de lazer, umas férias, uma igreja boa, uma igreja que reconheça que o seu pastor também precisa de cuidado. Ela faz questão de patrocinar uma viagem do seu pastor com a família. Pastor, vai tirar umas férias, desliga o seu celular, pastor, tire umas férias, vá para uma praia, vá para um hotel fazenda, faz uma viagem com a sua família. Meu amado amigo, você não pode viver só de igreja. Claro que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o texto não diz que o homem não viverá de pão, a Bíblia diz nem só. O que o texto está dizendo é: você precisa também do pão, você precisa do cuidado físico, você precisa cuidar de si mesmo, para também estar apto para cuidar da igreja, para cuidar do rebanho de Cristo. Tire umas férias. As igrejas, os ministérios, os líderes, muitas vezes tratam seus pastores como escravos, como funcionários, sugam todas as suas energias e não reconhecem que eles também são humanos e que nós, pastores, precisamos descansar, dormir, repousar, tirar umas férias, passear, ir para um restaurante com a família de vez em quando, jogar uma partida de futebol se for necessário com os membros da sua igreja, correr um pouco em volta do campo, fazer uma caminhada, nadar um pouco no rio, vá para uma pescaria. Isto não é pecado, isso é humano, isso é perfeitamente necessário. Pastores são humanos, compreendam isso, por favor. Meus amados companheiros e amigos, não me entendam mal quando eu falo dos pastores que muitas vezes ganham baixos salários ou são maltratados. Eu estou fazendo este vídeo não é como uma crítica destrutiva para denegrir a imagem da igreja, mas como um alerta para a nossa igreja. Nós precisamos encarar os pastores de forma diferente. Pastores são homens com sentimentos, com fragilidades, com emoções, com limitações, sentem dores físicas e emocionais, sentem limitações mentais, sentem fragilidades sentimentais, emocionais e físicas, e é preciso que se respeite isso. Que Deus abençoe os senhores todos que participaram dessa minha transmissão. Olha, eu vou deixar para vocês um texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cujas palavras dizem os seguintes: tem cuidado de ti mesmo, um conselho de Paulo a Timóteo, um jovem obreiro, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que você precisa se cuidar. Se você se cuidar, isto pode te livrar da morte. O texto diz: te salvarás. Cuide-se, meu amado companheiro, amigo, colega, pastor. Se você se cuidar, você pode salvar a si mesmo e pode salvar também os que te ouvem. Dê bom exemplo para os teus amigos, para os teus filhos, para os obreiros da sua igreja. O pastor, meu amado amigo, pastor Elias Evangelista, Igreja Assembleia de Deus de Fernandópolis, ele está dizendo: filhos na escola secular. Muitas vezes os filhos, bem lembrado, pastor, na escola secular enfrentam perseguições terríveis só porque são filhos de pastores ou de evangélicos, especialmente de pastores. E esses filhos sofrem muitas vezes, sofrem as investidas do inimigo já com a educação, com os currículos escolares, com a ideologia de gênero, com as teorias evolucionistas e etc, etc, etc. E o pastor sofre essas pressões porque os filhos vêm chorar em casa. O pastor vê a deformidade muitas vezes da personalidade dos seus filhos e a desconstrução daquilo que ele constrói no caráter e na mente dos seus filhos através da escola secular. Como seria bom se todos os pastores tivessem condições financeiras para matricularem seus filhos em escolas particulares, e vou mais longe, escolas de origem evangélica, de origem religiosa, que pudesse passar uma educação condizente com seus
com seus princípios. Minha gente, é tanta coisa que vocês muitas vezes não são capazes de imaginar. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo agora nunca tenham parado para pensar nessas coisas que eu disse a vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Que Deus abençoe os pastores do Brasil. Que Deus abençoe os pastores desta nação. Que Deus abençoe os pastores do mundo. Que Deus abençoe os nossos pastores. Que a igreja aprenda a reconhecer que pastores são humanos e também limitados. Preste atenção nos sinais do seu pastor. Família, você tem alguém na sua família que é pastor? Preste atenção nos sinais, observe. Veja se ele está cansado, se ele está esquecendo muito das coisas, se ele está ficando doente fisicamente muitas vezes. Dá uma olhadinha no colesterol, faça um check-up médico todo ano, mas por favor, ouça o seu pastor, pense no seu pastor, ofereça um afago para o teu pastor de vez em quando, dá um abraço, só um abraço que você diga e dê um beijo, diga: pastor, eu estou aqui com o senhor, estamos juntos, pastor. E quando puder, presenteie sim seu pastor. Vai lá, não seja só na data do aniversário, não, dá um presentinho para o seu pastor, dê lá um sapato, uma camisa, sei lá, um celular, dê um almoço, convide o pastor para almoçar na sua casa, dê uma tarde de lazer, mas cuide do seu pastor, porque ele é tão humano quanto você. E uma coisa que você talvez nunca tenha parado para pensar: o pastor carrega todos os seus problemas e você volta para casa tranquilo. Você carrega só os seus e os da sua família. O pastor carrega os problemas da sua mente e no seu coração, da igreja inteira, da congregação inteira, porque ele ouve todo mundo, aconselha todo mundo e muitas vezes fica pensando numa solução e orando e pedindo a Deus que lhe dê uma direção. E eu lhes pergunto, quem carrega as dores, as dúvidas, os conflitos, as batalhas, as emoções, os sentimentos e os problemas dos pastores? Quem é que carrega? Só eles sozinhos. Meus amados, que Deus nos abençoe em Cristo. Companheiros pastores, tenham cuidado de ti mesmo, cuidem de si mesmos, cuidem do ensino, da doutrina, para que os outros possam ver em ti também, em vós, o exemplo de quem também se cuida como um templo do Espírito Santo. Que Deus conforte os familiares dos nossos companheiros e colegas pastores que chegaram a esse extremo. Que Deus abençoe os nossos pastores e que nós pensemos seriamente na mentoria dos pastores, no cuidado dos pastores, dos homens de Deus, no cuidado financeiro, na vida financeira, no cuidado emocional. Que Deus abençoe. Eu quero orar com você e depois que eu orar, eu vou mandar um alô para todo mundo que eu puder aqui, tá bom? Depois que eu orar, ore comigo agora. Amado Deus e Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que tive de refletir esta situação de suicídio entre pastores com os internautas que me acompanham nesse momento. São dezenas de internautas e outros, quem sabe milhares, que acompanharão essa transmissão, que vai ficar aqui na minha linha do tempo. Deus, que eu possa ter edificado muitas vidas, que esta palavra ela fique plantada nos corações e nas mentes e que ela frutifique para a glória do teu nome. Nos ajude a ser melhores pastores. Ajude a membresia das igrejas a reconhecerem seus pastores como homens de Deus, mas também como homens de carne e osso. Que os ajude, que os estenda as mãos, que os ouça, que os abençoe. Ajude-nos a nós, pastores, a reconhecermos nossas limitações, nossas fragilidades, admitirmos nossa humanidade e a compartilharmos nossas dores com mentores, confessores, homens de Deus que possam nos ajudar. Nos ajude a tratar destes assuntos com mais clareza, com mais propriedade. Me dê graça para falar desses temas nas escolas bíblicas de pastores, levar aos pastores uma palavra, e que o Senhor cuide de mim também, da minha família, da minha casa e do meu ministério. Deus abençoe meus amigos pastores, meus colegas, meus companheiros, meus líderes, o pastor presidente da Assembleia de Deus do Brasil, das Assembleias de Deus do Brasil, os pastores presidentes, o pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, a que estou filiado, o pastor José Wellington da Costa Júnior, o pastor da Confradesp, José Wellington Bezerra da Costa, o pastor da Assembleia de Deus de Madureira, o pastor Samuel Ferreira, o bispo Manuel Ferreira. Deus, estenda as tuas mãos sobre os líderes de todas as denominações, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Metodista, Presbiteriana, Batista, de todas as igrejas que se propõem a pregar o Evangelho genuíno de Cristo. Dê saúde a todos, Pai, e dê graça a todos, em nome de Jesus Cristo.
Eu te agradeço pela audiência de todos que estiveram comigo e pela possibilidade de transmitir essa palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor.